Quero seguir nesse assunto agora, vou receber aqui o Dr. Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fiocruz, que sempre nos ajuda a tirar as dúvidas sobre essas doenças que vão atingindo boa parte do mundo. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero saber a tua avaliação diante do 7º caso. Como é que o senhor vê o avanço da varíola dos macacos aqui no país? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Juliana. A gente vê com preocupação, né? Apesar de saber que o impacto dessa doença vai ser bem menor, por exemplo, do que foi a emergência de Covid-19, né? Por conta da sua transmissibilidade menor e também por conta da sua letalidade menor, risco de hospitalização e óbito. Mas é bom reforçar as medidas para controle dessa doença e contenção. Basicamente, é importante identificar precocemente os casos, fazer o seu isolamento, justamente para evitar a propagação da doença. Doutora, a gente está falando sobre uma doença que é infecciosa, claro, e estamos saindo, pensando na pandemia, daquelas medidas mais restritivas. Como é que a gente faz agora para conseguir controlar, então, essa doença aqui no país, pensando nessas duas frentes, na Covid-19 e também na varíola dos macacos? Como eu falei, né, Juliana, a doença menos transmissível que o Covid-19, é necessário um contato muito mais íntimo para a aquisição da doença. Está sendo reportado que a maioria das pessoas que adquiriram tiveram contato íntimo, eventualmente contato sexual, com pessoas com lesões, especificamente, né, associadas à varíola do macaco, ao monkeypox, que é o termo mais correto, justamente para a gente não, de alguma forma, gerar algum tipo de preconceito em relação aos macacos, né? Porque ele não tem nada a ver com essa história em relação à transmissão, mas a gente vê com menos preocupação do ponto de vista de medida preventiva. O CDC recentemente recomendou, né, principalmente o cuidado, principalmente com as relações sexuais, principalmente com suspeitos ou pessoas com lesões suspeitas dessa doença. Doutor, desde que a gente começou a falar sobre a varíola, muitas pessoas me questionam sobre a vacina da varíola dos humanos, né? Que já tomamos, todos nós já tivemos essa vacina no calendário de vacinação. Ela, de fato, pode proteger neste momento? Haveria necessidade do Ministério da Saúde, por exemplo, tocar uma nova campanha de reforço dessa vacina? Ou o que vocês enxergam em relação à proteção que a gente já tem para também nos proteger dessa doença que chega a ser a varíola, mas não especificamente aquela da vacina que tomamos? Então, essa vacina, a vacina da varíola foi aplicada no Brasil até a década de 70, final da década de 70, às vezes início de 80, a depender do estado. Então, quem tem mais de 50 anos, muito provavelmente tomou essa vacina, as coberturas eram extremamente elevadas, e ela tem uma proteção de 85%, para a varíola dos macacos. Então, sim, existe uma certa proteção. Em relação à revacinação da população como um todo, não existe nenhum indicativo dessa necessidade nesse momento, principalmente porque ela é menos transmissível, ela não é transmissível por aerosol, como o Covid-19. Então, essa vacina seria destinada a profissionais de saúde justamente que atendem essas pessoas e, eventualmente, contactantes, quem teve contato durante, no máximo, 4, 5 dias. Aí sim, a vacina pode evitar a progressão da doença e controlar a transmissão para outros contatos. Então, é uma indicação bem restrita do uso da vacina. Os países que já têm essa vacina ou uma vacina mais desenvolvida para essa doença, eles estão sim vacinando, eventualmente, profissionais de saúde e os contactantes dessas pessoas, né, que tiveram a varíola do macaco, justamente para evitar a propagação da doença. É importante a gente ressaltar que, por enquanto, a Organização Mundial de Saúde vê essa doença como de risco moderado. Mas a gente tem uma reunião no próximo dia 23 para avaliar se pode ser uma emergência de saúde pública, assim como começou aquelas discussões no início da Covid-19. Eu queria saber do senhor as expectativas para essa reunião, pensando aí na doença no mundo inteiro. Juliana, é muito difícil a gente prever o que vai ser decidido nessa reunião de quinta-feira. Se eles decidirem por declarar uma emergência de saúde pública de impacto internacional, vai ser muito mais para acelerar as pesquisas,
ou seja, eventualmente desenvolvimento de vacina para profissionais de saúde, para contactantes, entender um pouco melhor os mecanismos de transmissão e talvez seja interessante sim, por um período curto, a declaração de emergência de saúde pública. Mas do ponto de vista do impacto, né, por enquanto os dados que nós temos, nós não tivemos praticamente nenhum óbito, né, associado à varíola do macaco fora da África, né, na Europa, na América do Sul. É uma doença que não leva à hospitalização, que é menos transmissível. Então, lógico, é uma doença nova, que a gente ainda está entendendo, mas muito provavelmente o seu impacto vai ser menor do que o Covid-19. A gente declarou já outras emergências, não só de Covid-19, na época do Ebola, propriamente para pólio, no sentido de aumentar as coberturas vacinais. Então, é natural que isso possa acontecer, mas a gente tem que entender que essa declaração de emergência pode ter um propósito específico de compreender melhor a doença, principalmente a transmissão, e, eventualmente, de desenvolver vacinas mais rapidamente. Doutor, falando sobre, né, o fato das pessoas estarem entendendo essa doença agora, como que ela se desenvolve? Quais são os primeiros sintomas, os primeiros indícios de que a pessoa está contaminada pela varíola e depois como é que ela vai se desenvolvendo, para quem nos acompanha entender bem? As pessoas têm febre, né, dor no corpo, cansaço, pode desenvolver o aumento dos gânglios, que a gente chama de linfonodo, e posteriormente aparecem as lesões, né? Essas lesões de pele, primeiro a pele fica vermelha, depois aparecem lesões que formam bolhas, né? E depois essas lesões elas estouram naturalmente e formam cicatrizes. Diferente, né, da catapora, onde a gente tem essas lesões em diferentes estágios, por exemplo, uma bolha, uma lesão que já está cicatrizada. A varíola do macaco parece que essas lesões acontecem sincronizadas, ou seja, formam bolhas, todas têm essa mesma característica de bolha, depois evolui para crosta. E quando essa lesão evolui para crosta, quer dizer, já tem a cicatriz, o paciente não transmite mais a doença. Então, o período de transmissão vai do momento que a pessoa apresenta esses sintomas, que são inespecíficos, como febre, dor no corpo, aumento dos gânglios, até a formação de crosta nessas lesões. Então, de 2 a 4 semanas é um período transmissível bastante longo e é importante realizar o isolamento. Não necessariamente esse isolamento precisa ser no hospital, porque o paciente não é grave, ele pode ser domiciliar, com a principal recomendação de evitar o contato íntimo com outra pessoa. Doutor, há risco de agravamento para algum grupo específico? Geralmente, os óbitos que estão associados no continente africano são em pessoas imunossuprimidas, né? Ou crianças muito jovens, né? Que não respondem muito bem à infecção viral. Então, esse é o contexto, o risco maior para essa população. E como eu falei, né, por enquanto a gente não tem nenhum óbito associado a esse novo surto na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Vamos observar, principalmente nessas populações que podem eventualmente ter dificuldade de fazer o controle imunológico dessa infecção viral. Doutor, o senhor mencionou muito a questão do preconceito em relação aos animais, né? A gente já viu em outros momentos doenças que foram transmitidas ou que começaram a transmissão por meio dos animais, provocando situações aqui no Brasil das pessoas caçarem os animais ou de estarem em regiões onde os animais existem e tentar matar esses animais. Qual é a orientação, a explicação que o senhor dá a essas pessoas hoje que estão vendo muitas vezes do macaco um vilão, quando na verdade não se resolve o problema dessa forma? Isso é muito importante porque a gente sabe que em muitas partes do país, muita gente quer resolver ainda a situação de um jeito irregular. Foi igual aconteceu na febre amarela, né, Van? Exatamente. Interior de São Paulo, inclusive, aconteceu, né? Na febre amarela, o pessoal começou a querer atacar os bichos, entendendo que eram eles quem estavam transmitindo para todo mundo. O macaco em si, né, ele é vítima, igual o ser humano, né? Essa doença ela foi identificada em 1958 em macacos, né, que foram exportados para a África, e aí foi identificado as lesões e foi feito o isolamento viral.
Na verdade, a gente tem uma relação muito com roedores, né? Então, eventualmente, nessa transmissão que acontece na África, a gente observa muito que são os roedores que são esses hospedeiros intermediários e não os macacos. Os macacos, eles são esse hospedeiro definitivo, igual a gente, então ele sofre, ele de alguma forma apresenta as lesões, mas eles não fazem parte da transmissão e não impactam nessa transmissão. Então, é por isso que existe, inclusive, uma discussão na Organização Mundial de Saúde para que esse nome seja modificado, né? Porque não tem nenhuma relação com macacos, a forma de transmissão, e nem tampouco ele é um hospedeiro intermediário, ou seja, o controle dos macacos, se a gente eliminar os macacos, isso não vai conter a disseminação do vírus. Dr. Júlio Croda, médico infectologista, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco, principalmente num domingo, né? Um bom descanso para o senhor. Um abraço, Evandro e Juliana, é sempre um prazer. Obrigado.